Bom dia, sou o Henrique, aluno de C, orientado pelo professor Marcelo Augusto Faraco de Medeiros, e esta pesquisa é sobre a transição da camada limite induzida por gaps. A transição da camada limite interfere significantemente no coeficiente de arrasto, impactando na carga paga, alcance, poluição gerada e lucro de uma aeronave. Logo, é de suma importância entender este fenômeno. A literatura apresenta instabilidades provocadas por gaps que estão relacionadas a essa transição, sendo duas delas os modos de Roster e os modos centrífugos. Prout, em seu artigo em 2022, apresentou dados referentes às configurações de cavidades que apresentaram mudanças no local de transição, e ressaltou casos em que essa mudança se deveria a um mecanismo bypass. Este projeto visa estudar a relação entre esse mecanismo bypass e os modos de Roster e os modos centrífugos. Para isso, realizou-se uma simulação via DNS do escoamento, seguida do amortecimento das frequências, a fim de criar um escoamento invariante no tempo, e assim poder realizar a análise de estabilidade linear 2D e 3D via LST. Foram estudadas duas cavidades com os seguintes parâmetros. Os resultados da DNS apontaram um escoamento invariante no tempo para a primeira cavidade e um escoamento em um ciclo limite para a segunda cavidade. Portanto, impôs a técnica de relaxamento e amortecimento de frequências, SFD, na segunda cavidade, produzindo assim um base flow invariante no tempo. Na análise de estabilidade linear 2D, as cavidades apresentaram os respectivos modos de oscilação, sendo estes os modos da primeira cavidade e estes os modos da segunda cavidade. Adimensionalizando as frequências desses modos, e comparando as possíveis frequências de Roster, conclui-se que a cavidade 1 pode se tratar de um Roster 3 e a segunda cavidade possui modos que podem estar relacionados ao Rosters de modo 2 e 3, como também pode ser visto pelas suas autofunções, em que o número de Roster pode ser determinado pelo par de reversões de velocidades no interior da cavidade, sendo esta imagem tendo três reversões dentro da cavidade, um roster de modo 3, esta duas reversões, um roster de modo 2 e esta um roster de modo 3. Para análise de estabilidade 3D, obteve-se os seguintes modos instáveis em função do comprimento de onda no eixo Z, sendo estes os modos na primeira cavidade e estes os modos na segunda cavidade, evidenciando assim que nas duas cavidades há influência de modos centrífugos e estas são as autofunções dos modos centrífugos mais instáveis para cada lambda sobre D. Isto é tudo. Obrigado.